Bom dia, pessoal. Então, estamos dando início à nossa aula de hoje, 14 de abril de 2020, na disciplina de Desenvolvimento de Projetos. E está aqui, então, projetado para vocês. Todo mundo consegue ver qual é o nosso planejamento de aula de hoje? Hoje a aula vai ser bem prática. A gente vai conversar sobre coisas que vocês vão trabalhar diretamente, vão trabalhar pesado, que é o aspecto das referências bibliográficas. Bom dia, Rosângela. E a questão do modelo de projeto e os documentos do CEP, que é o nosso Comitê de Ética. Tá bom? A gente vai aprender hoje, a gente vai treinar como escrever as referências bibliográficas, tanto no corpo do texto do projeto de vocês, que vai virar o documento da dissertação, quanto lá embaixo na lista de referências bibliográficas. Então, gente, referência bibliográfica é um assunto de suma importância, é algo que dá trabalho, não vou mentir para vocês, é algo que não é muito agradável de se fazer, né, Eline? É chatinho, é cheio de regra, você tem que conferir 1000 vezes, sempre passa algum erro, aí na banca, a banca acusa, fala qual que está errado, e você vai, corrige. Enfim, A é gente uma já coisa tão trabalhosa. treinado, a gente já está tão treinado que a gente só em folhear as dissertações já vai ticando os pontos. Assim. Exatamente. Então, a nossa proposta de hoje de agora, de 10 horas até as 11 horas. Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho no nosso manual da ABNT. Esse manual já está aqui na pasta, no nosso ambiente virtual da aula do dia 14 de abril. É necessário que vocês façam a leitura e que vocês grifem as citações mais importantes, né, os modelos mais importantes que vocês vão usar. Eu já fiz esse grifo aqui no documento e vou comentando com vocês. Não vou conseguir apresentar para vocês agora toda a infinidade de opções de referências, mas vou apontar quais são as mais utilizadas para que a gente faça um treino ainda hoje. E aí, assim que eu acabar a explicação, a gente conversa sobre dúvidas e aí vocês vão para o fórum. No fórum, que vai começar às 11 horas, vocês vão fazer um exercício de pelo menos 3 citações, e eu vou dizer como elas devem ser feitas. E aí, no fórum, vão surgir dúvidas, eu e a Eline vamos estar aqui para ajudá-los, tá? E aí, aí vem o almoço. Na parte da tarde, a Eline vai apresentar o modelo de projeto do CEP, que vocês deverão escrever, quais são os itens, como é escrito cada item, vai apresentar os documentos que vocês precisam preencher para fazer a submissão desse projeto. A submissão do projeto do CEP, ele é feito na plataforma Brasil, tá? Então, Plataforma Brasil, não sei se vocês já entraram em contato, é uma plataforma nacional onde todos os pesquisadores do Brasil submetem os seus projetos de pesquisa. E aí, essa plataforma direciona o seu projeto para o comitê da sua instituição ou algum comitê mais próximo da sua instituição, caso a sua instituição não tenha um comitê próprio, tá bom? Então, esse é o nosso plano para a aula de hoje. Eu vou projetar, então, a partir de agora, começando o nosso conteúdo propriamente dito. Deixa eu voltar aqui. Eu vou projetar, então, o documento que está na nossa pasta do dia 14, que é o documento chamado Manual da ABNT. Quem estiver com ele em mãos, eu vou começar na página 20. Vou abrir aqui já na página 20. Já fiz vários grifos no documento para ajudá-los, tá bom? Então, esse manual, o manual da ABNT, ele vem, então, descrevendo como você, pesquisador, precisa abordar a citação, tanto no corpo do texto, quanto lá embaixo na lista de referências, tá? Então, começando já a falar sobre os modelos, eu vou dizer como deve ser feito, e logo abaixo, o próprio manual em azul, sempre os trechos em azul, já são exemplos daquilo que o manual está explicando. Isso ajuda muito, porque na hora que você for escrever uma referência, basta você vir aqui no manual, observar o modelo que ele fez e fazer da mesma maneira, tá bom? Então, aqui em preto, olha, vamos começar no 4.1.1, que fala sobre citação direta. Ele diz o que é citação direta, diz como fazer e logo em seguida dá um exemplo. Isso já ajuda muito, tá? Por favor, quem não conseguir, quem não estiver vendo nitidamente esse documento, escreva aqui no chat para que a gente possa solucionar o problema, tá? Quem quiser abrir o documento em casa também pode abrir.
Então, vamos lá. Na página 20, ele começa falando algo que a gente utiliza muito nos documentos, nos projetos e na própria dissertação, que é a chamada citação direta, tá? O que é uma citação direta? É uma citação que você quer literalmente copiar. Você quer ler o livro, você quer copiar idêntico como está no livro. É possível? É possível. Você vai fazer, então, uma citação direta, tá? Se esse trecho que você quer colocar tem até 3 linhas, observem aqui, 3 linhas, você vai deixar essas 3 linhas no corpo do texto entre aspas duplas. Então, observem comigo, olha, Lery, 1979, página 58, entende que. Então, esse autor que estava escrevendo esse texto, ele quis citar o Lery, que é o autor principal da citação que ele quer mostrar, e ele quer deixar aqui, olha, 3 linhas diretas copiadas desse livro. Então, essas 3 linhas vão estar entre aspas duplas e podem permanecer no corpo do texto normal, não tem que ter recuo, tá bom? Olhem a diferença agora para uma citação direta com mais de 3 linhas. Vou terminar de falar e vocês começam a perguntar, ó. Quando tiver mais de 3 linhas e você quer copiar aquele trecho, é possível? É possível. Só que, observem a diferença. Ó, meu cursor aqui em cima está no de 3 linhas, agora meu cursor está aqui no de mais de 3 linhas. Quando você for fazer uma citação direta, copiar de algum livro, mais de 3 linhas, deve haver um recuo da página. Olhem aqui o meu cursor, ó. Eline, tá dando para ver o meu cursor? Ah, tá. O cursor ajuda para mostrar o exemplo. Então, olha só, mais 3 linhas, vocês devem fazer um recuo na página, copiar o trecho inteiro que você quer e colocar a referência completa. O autor, que é o Machado, que é o sobrenome, vírgula, em caixa alta, vírgula, o ano da publicação, vírgula, P.197. Significa que esse trecho todo aqui que eu marquei, que eu copiei, está no livro do Machado, de 98, na página 197. Detalhe, Se o gente. trecho ocupa 2 páginas, você coloca só onde ele começa. Isso, exatamente. É assim, gente, é por isso que eu tô falando que sempre vai ter alguma dúvida, porque o manual também, ele não dá todos os detalhes. Então, isso que a Eline acabou de falar, se começa numa página e termina na outra, o manual já não explica, tá bom? Então, essas pequenas dúvidas que vocês não encontrarem no manual, vocês perguntam pra gente, que a gente vai tentando descobrir junto com vocês, tá? Gente, não é obrigatório saber as regras de cor. Eu até hoje, claro que com a prática você vai se habituando a fazer aquilo, mas tem alguns tipos de citações que até hoje eu volto no manual para ver como é que faz, tá bom? Então não se preocupe em decorar esse manual, em decorar como se faz. O que a gente mais faz, que é a citação direta e indireta, a gente acaba decorando como fazer, mas sempre revise o manual para ver se está certinho. Eline, eu não estou conseguindo aqui, como eu estou mostrando o documento, eu não estou conseguindo ver o chat. Se tiver alguma dúvida de aluno, de repente você me interrompe ou você vai respondendo aí, tá bom? Por enquanto não tem nenhuma dúvida não. Tá todo mundo quietinho. Então, gente, revisando, porque a citação direta é uma das coisas que a gente mais utiliza, tá? Ixi, ele sumiu aqui, peraí. Apareceu de novo? Então, vamos lá. Revisando citação direta e indireta. Citação direta é quando você quer copiar algum trecho do texto que você leu. Pode ser artigo, pode ser livro, pode ser de onde for. Só que tem regras para essa citação. Se for até 3 linhas, esse parágrafo fica no corpo do seu texto. Se for acima de 3 linhas, ele tem que ficar abaixo do seu texto, recuado do seu texto, e a citação vem para o final do trecho. O autor com letra maiúscula em caixa alta, o ano e a página em que está aquela citação. Vamos supor que aqui na citação direta fosse um artigo. Se for um artigo, não tem que ter a página. A página só aparece quando é livro, tá bom? Então tá, se ninguém tem dúvidas agora em relação à citação direta, eu vou passar para a citação indireta. Esqueci de buscar água.
A citação indireta, gente, é quando você lê alguma coisa e quer transcrever aquilo com as suas palavras. Então, você não vai mais copiar do autor que você leu. Você vai ler e vai reescrever aquele trecho. Mesmo assim, quando você reescreve aquele trecho, ele tem que ser citado. Então, por exemplo, aqui, ó, Martins, 1998. Significa que tudo isso aqui, olha, que meu cursor está mostrando em azul, eu reescrevi do texto do Martins de 1998. Mesmo eu tendo reescrito com as minhas palavras, eu tenho que citar a fonte de onde eu tirei aquela ideia. Ok? Citação indireta, na verdade, é o que a gente mais faz, né, Eline? Ao longo do seu texto como um todo, a gente aconselha vocês a priorizarem a citação indireta. Por quê? Porque a citação indireta, ela mostra que você leu um conjunto de trabalhos e que você refletiu sobre ele e que você agora está transcrevendo aquele texto com as suas próprias palavras e colocando as suas ideias junto com aquele trecho, tá bom? Então, se vocês já observaram, lembrem aí das tarefas que a gente já fez até agora. A gente pediu que vocês fizessem leitura de vários documentos, correto? Livros, artigos, dissertações, produtos. Se vocês pararem para refletir, vocês vão ver que todos esses documentos, a maior parte deles, está escrita na forma de citação indireta. Isso falando ali da revisão de literatura, da fundamentação teórica, tá? Quando a gente entra para a parte de metodologia e resultados, aí já não é tanto assim, aí já é mais uma escrita sua mesmo como pesquisador, apresentando ali o que você vai fazer, né? E os resultados que você alcançou, tá? Esse manual da BNT vai ser extremamente importante para vocês, principalmente na parte de fundamentação teórica e de referências bibliográficas, tá bom? São os tópicos que vocês vão utilizar mais esse manual. Alguma dúvida sobre citação indireta? Vamos prosseguir aqui. Então, se a citação de artigo não precisa colocar... Não, precisa colocar a página, sim. Se a citação é de artigo, se o artigo tem página, você coloca. No caso da citação direta. Direta. Aqui, ó, onde meu curso está mostrando. Desculpa, gente, eu acho que eu falei errado, foi na citação indireta. Na citação direta, você sempre tem que colocar a página. Na citação indireta, não. Você põe apenas o autor e o ano. Porque a citação direta, ela foi tirada, às vezes, de um artigo inteiro. Você está passando uma ideia. Então, são vários pontos, né? Então, você não põe a página. Agora, a direta, você está extraindo um pedaço do artigo. Então, você está extraindo aquele pedaço do artigo, você precisa colocar a página, da onde começou aquela citação. Tá ótimo. Citação indireta não tem recuo, só tem recuo em citações diretas com mais de 3 linhas, e esse recuo é de 4, espaço 4. Isso, exatamente. É aqui onde meu cursor está. Citação direta. E o tamanho da citação é menos 1 ponto. Então, se você está escrevendo em tamanho 12, a citação é tamanho 11. Isso, e recuada, com 4 pontos. Então... A Dani quer perguntar, o Roberto. Pode falar. Oi, professora, bom dia, você me ouve? Sim, bom dia, pode falar. Sim, eu estou relembrando aqui em algumas leituras que eu fiz, às vezes eles colocam antes do recuo em citação direta, com mais de 3 linhas, antes do recuo, o autor coloca assim: essa opinião, segundo Machado, inicia o recuo. Isso é um erro, você colocar o nome do autor logo antes, no último parágrafo, antes de iniciar o recuo? É uma forma também de colocar, de mostrar a citação. Mas aí, no recuo, vai estar lá o ano e a página. Entendi. Mariana, observe depois, quando você voltar nesse documento, se o autor colocou Machado antes de iniciar o recuo, você vai ver que lá embaixo, no final do parágrafo, provavelmente ele colocou só o ano e a página.
Aí ok. ele não repetiu o sobrenome do autor, senão fica meio repetitivo. Agora, se o Machado, né, estivesse no parágrafo acima, mas no meio de alguma discussão, no meio de alguma outra informação, no recuo você coloca o Machado novamente. Você só não coloca se você acho que é Referenciou antes. bem de imediato. Imediatamente antes. Machado, 2 pontos, entendeu? Então, aí Machado, 2 pontos, é Machado, ano, 2 pontos ou não? Não, né? É errado Não, Só fazer isso. Machado. Só Machado. Aí você repete o Machado, ano e página no recuo. No Não, final eu do já vi recuo. das duas formas, tá, Mariana? Já vi só o Machado e já vi o Machado com ano. E aí lá no recuo põe só a página. Mas isso Tá, acontece imediato, tá? Se tiver tá, mais alguma entendi. coisa antes, aí entra na citação o autor, o ano e a página. Tá, ok. Só uma perguntinha. O recuo é um e-mail ou é um entre linhas? Tá, ok, obrigada. Simples. Ótimo, Simples, gente. 11 e recuo 4. Ótimo. Dúvidas, podem levantar a mãozinha, a gente vai parando, tá? Eline, consegue ver meu documento inteiro aqui de novo? Uhum. Tá, então vamos prosseguir agora para a citação de citação, que é algo também muito utilizado, porém, a gente aconselha não explorarem muito isso daqui. É o tal do chamado APUD. Na aula passada mesmo, algum de vocês perguntou para gente, posso usar APUD? Pode, mas não é muito bem visto nas bancas, tá? O APUD é quando você quer citar, fazer uma citação de outra citação. Então, olhem comigo aqui no meu cursor, na parte em azul. Salamon e Aimeyer, nossa, que nome difícil de falar. 1999, APUD Merege 2005. O que significa isso? Alguém consegue me explicar? Na verdade, de onde está aqui a citação original? Em 99 ou em 2005? 99. Isso. Então, na verdade, o que o Salamon queria dizer é o que o autor de 99 disse, só que esse escrito estava lá no artigo do Merege de 2005. Possivelmente isso acontece quando você não consegue recuperar o artigo original. Então, se esse artigo de 99 é muito antigo, ele não está disponível em domínio público, ele não está disponível na revista onde ele foi publicado, você não consegue de maneira nenhuma achar esse arquivo de 99, e se o Merege de 2005 citou esse artigo de 99, aí você então usa o APUD, tá? A gente aconselha não ficar usando demais o APUD, porque senão vira uma citação de citação e você acaba se perdendo, e a leitura também não fica muito interessante, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Eline, do APUD? APUD é que nem fofoca. É que nem fofoca, exatamente. Você não leu o artigo de 99 e quer citar o artigo de 99. Mariana está falando que a gente cai muito nessa situação com livros antigos que não encontramos, exatamente. Mas vira meio que fofoca. Por quê? Você não leu o artigo de 99 e quer dizer sobre ele. E aí você está confiando que o que Merege em 2005 falou é verdadeiro, tá? Então, muito cuidado com o APUD. Mas pode ser utilizado, sim, em casos de exceções. Vamos prosseguir, gente. Eu marquei em amarelo as principais condições para a gente trabalhar hoje, senão eu não conseguiria terminar essa aula aqui em 1 hora, tá? Outra coisa muito comum que vocês vão perceber é a citação com 2 autores. É muito raro uma publicação, principalmente hoje em dia, ser de um único autor, tá? Então, como que você faz para citar um livro que tem 2 autores? Observem aqui em azul comigo, olha, Franco e Marra, entre parênteses, 2001 foi o ano que eles publicaram, página 269. Então, isso aqui é um livro que tem 2 autores, o Franco e o Marra. Então, você cita os 2 sobrenomes.
separados pelo E. Então, Franco e Marra coloca o ano e a página que eles publicaram aquele livro. Essa citação é quando ele está fora do texto, tá vendo? Da citação. O nome Franco e Marra participam da redação, então eles ficam em caixa baixa, assim, com nomes maiúsculos, normalmente, fora de parênteses, fora de nada. Então, esses são separados pelo E, pela conjunção E. Aqui em azul, nesse caso, gente, é como se fosse o seu texto do seu projeto, tá? Então, vamos supor, Mariane. Mariane está querendo dizer sobre o livro do Franco e do Marra. Então, Mariana, é você que está escrevendo. Franco e Marra, 2001, página 2009, relatam que, nesse caso aqui, você escolheu fazer uma citação direta. Então, está entre aspas duplas, tá bom? Ela está dentro do texto, sem recuo. Dentro do texto, sem recuo. O recuo só vai acontecer quando for uma citação direta com mais de 3 linhas, tá? Acho que vocês já decoraram isso aí de tanto que eu falei. Olha só, se a citação, o próximo exemplo, se a citação for direta, ou seja, com mais de 4 linhas, observem como fica a referência, ó. Caixa alta para os autores, ano da publicação e página da publicação. E está recuado. Então, aqui em cima, olha, onde está o meu cursor? Nesse caso, eles são separados por ponto e vírgula. Isso, ó. Meu cursor está num trecho que eu escrevi com citação direta de apenas 3 linhas. Então, fica tudo no corpo do meu texto. Os autores estão com caixa baixa. Mas se eu preferir fazer uma citação direta de 4 linhas, os autores passam a ser caixa alta no fim do parágrafo, entre parênteses, e os autores estão separados por ponto e vírgula. Não mais com a palavrinha E, como está aqui em cima. Conseguem observar as diferenças? Igual eu estou falando com vocês, isso daqui é treino, não precisa ficar nervoso agora, angustiado, que é muita coisa, é só consultar o manual e fazer a regrinha correta, tá? Então, falamos sobre 2 autores, vamos falar então agora de 3 autores. Até 3 autores, vocês precisam citar os sobrenomes dos 3. Acima de 3, a gente usa o et al. Vamos ver como é que é isso, olha. De acordo com Boyton, Johnson e Kell, 2002. Observem aqui. Então, eu tenho uma citação com 3 autores e coloco entre parênteses 2002. Nesse caso aqui, como é um artigo, eu não coloco a página. Eu só coloco página no meio do texto quando for livro, ok? E aqui vocês estão percebendo, olha, que é uma citação indireta, ou seja, de acordo com esses 3 autores, o ambiente de controle é substituído pelos seguintes elementos, ou seja, eu li esse artigo com 3 autores e estou dizendo algo sobre eles. Então, é uma citação indireta, tá? Se eu for fazer uma citação indireta com 3 autores, mas se eu for fazer a tal da citação recuada, eles têm que estar em caixa alta, igualzinho lá em cima eu expliquei com 2 autores, separados por ponto e vírgula. Acima de 3 autores, nós vamos utilizar a expressão et al. Depois do primeiro autor. Então, agora aqui em azul, olha, eu já estou fazendo uma citação indireta que tem mais de 3 autores. Então, eu coloco Atchison, et al., ponto, e o ano daquela citação. Quando eu ler isso daqui em algum artigo ou livro, significa que essa citação tem mais de 3 autores. Ok? Alguma dúvida até aqui? Mais de 3 é tchau, né? Mais de 3 é tchau. Coloca todo mundo, né? Lá no... Não, Natanael, pode iniciar com qualquer um dos autores, você inicia com o primeiro autor do trabalho, sempre. Na ordem que é apresentada no artigo. Graziela falou que não sabia o que é et al. Graziela, eu não sei exatamente o significado de et al. Eu acho que é uma palavra em hebraico. E outros.
Eu acho que e outros, eu não sei se é em hebraico, grego, mas é uma sigla, né? Uma expressão que significa e outros. Silvia, e outros. É como se fosse etc, né? E outros. Ok? Então, é muito comum utilizar et al. Vocês vão ver em muitos trabalhos, se é que já não viram por aí nas leituras de vocês. Et al significa que tem mais de 3 autores. Gente, isso tudo que eu estou falando com vocês são as regras da ABNT. Existem outros comitês mundiais de referências bibliográficas e que possuem outras regras. Inclusive, a APA é a segunda mais famosa depois da ABNT. Inclusive, tem revistas científicas que utilizam outros sistemas. Eu já passei por isso uma vez. Meu aluno escreveu toda a dissertação e o artigo de acordo com a ABNT. E aí a gente escolheu uma revista que era pela APA, a gente teve que mudar o artigo todinho, mudar não o conteúdo, mas mudar a parte das referências, tanto no corpo do texto quanto lá embaixo na lista de referências, tá bom? E aí isso aí dá um trabalhinho para mudar. Então, observem bem, no PPGC a gente usa a BNT. O Natanael está falando que viu isso muito. A gente geralmente utiliza a BNT, mas vocês vão ver que em outros trabalhos existem outras regras, tá? Bom, aqui no item 4. A maioria usa a BNT. A maioria usa a BNT, exatamente. Vamos conversar um pouquinho agora sobre citação de vários autores corroborando uma mesma ideia, tá? Vamos supor que você está falando sobre educação matemática e existem vários autores que falem sobre educação matemática. E todos eles possuem um consenso sobre algum conceito. Então, como que você vai fazer? Acompanhem comigo aqui em azul, olha. Eu estou lendo um texto para vocês em azul e lá no final, vocês vão colocar, ao final desse trecho, entre parênteses, os nomes de todos os autores que corroboram aquela mesma ideia. Então, vocês colocam em caixa alta o nome do sobrenome. Quer dizer, na verdade é o sobrenome, né? Quando eu falo nome, é sempre o sobrenome. Então, o sobrenome do autor e o ano que ele escreveu aquilo, ponto e vírgula. O sobrenome do outro autor com o ano que ele escreveu aquilo e assim por diante. No caso aqui, gente, não é et al. Por que não é et al? Alguém consegue me dizer? São livros diferentes, estão no mesmo. Isso. Quem que falou, Gaziele? Roberta, exatamente isso. Porque nesse caso aqui eu estou citando trabalhos diferentes. O Cochrane é um trabalho, o Uber é outro trabalho, o Probst é outro trabalho. O et al. É sempre no mesmo trabalho, tá? O et al. Significa mais de 3 autores no mesmo artigo ou mais de 3 autores no mesmo livro. Aqui não é o caso de et al., é o caso de autores diferentes, então você tem que citar o sobrenome de cada um juntamente com a data de publicação. O 4 fica muito grande, por isso que resume usando et al. Isso. Outra possibilidade que você pode ter, citação de um mesmo autor com várias datas de publicação. Isso é muito comum, tá, gente? Por exemplo, se tem um autor famoso numa área, vou citar agora outra área, tecnologias educacionais, tá bom? Existem autores que possuem vários livros do mesmo assunto, da mesma área. Então, você não precisa repetir lá embaixo nas referências o sobrenome daquele autor. Observem comigo, olha. Segundo Porter, aí esse Porter aqui, ó, eu quero citar 4 trabalhos dele. E ele fala sobre o mesmo assunto. Ele tem um trabalho de 86, depois ele tem um trabalho de 91, depois ele tem outro artigo de 99 e outro artigo de 2000. Então, eu posso citar o sobrenome do autor apenas uma vez, e entre parênteses eu coloco os anos em que os trabalhos foram publicados. Isso aqui lá no corpo do meu texto. Graziele, mas pode citar apenas um? Pode citar apenas um. Se você quer citar o pode.
Porque nesse caso ele está reforçando essa teoria e como é tecnologia, é isso, não é tecnologia? Não, eu que citei tecnologia. Ah, Eu que tá. dei o exemplo, É tá? que às vezes, como tecnologia, é um assunto que, com o passar dos anos, o autor pode mudar a sua concepção. E nesse caso, não, ele reforça essa ideia em diversos trabalhos dele. Então, é por isso que coloca vários anos. Isso. Isso é importante, gente. Isso aqui não é muito comum nos trabalhos. Quando você deve fazer isso? Quando você quiser frisar muito alguma ideia. Se tem alguma ideia que é muito parte do seu referencial teórico, temos que ter lido todos esses textos? Sim, Roberta. Você só cita no seu texto algo que você leu, tá? Gente, isso é uma regra ética da pesquisa. Não cite trabalhos no texto que você não tenha lido. Porque se a banca te perguntar, você vai ter que ser capaz de falar sobre aquele trabalho, tá bom? Então, continuando, se você quer falar do Porter, se você quer frisar muito uma ideia que é importante no seu referencial teórico, você pode citar todos os trabalhos. Apenas cite o sobrenome uma vez e cite, entre parênteses, os anos daqueles trabalhos. Já vou chamar quem está me chamando. E aí, gente, aqui em azul é sempre no corpo do texto, no seu projeto. Como que você vai fazer lá embaixo na lista de referências, tá? Então, olha, eu estou mostrando como você deve escrever e depois como você deve citar. Se você tem 4 trabalhos do Porter, olhem aqui comigo no meu cursor. Você não precisa citar na segunda, terceira e quarta citação Porter ME. Você coloca um traço, ponto, e continua a sua referência, que é o nome do artigo em negrito e o restante da sua referência completa, tá? Por que isso é interessante de ser feito? Porque as referências, a lista de referências, ela é feita em ordem alfabética. Então, por exemplo, quando chega na vez do Porter, logicamente, se você tem 4 trabalhos deles, você escreveria 4 vezes o sobrenome Porter. Então, não é necessário fazer isso. Basta escrever a primeira vez o sobrenome do autor e as vezes seguintes você coloca esse traço, ok? Deixa eu ver aqui quem que me chamou. Roberta, pode falar. Então, professora, nesse texto, o exemplo do Porter, vamos Fala mais alto, Roberta, por favor. supor que eu li o último trabalho, 2000. E nesse último trabalho, ele mesmo fala das últimas publicações e fala do que foi feito nos anos anteriores. Nesse caso, eu só li o de 2000, mas eu não vou botar esses anos anteriores, vamos supor que no texto está falando dos outros trabalhos, implementando o trabalho dele. Nesse caso, é 2000. Eu só vou colocar os anos anteriores se eu tiver realmente esse artigo em mãos, ou esse livro, e tiver feito uma leitura sistemática acompanhando o trabalho dele. Isso, exatamente. Se você só leu o de 2000 e achou que é suficiente, cita só o de 2000, que é o mais recente. Mesmo que no livro de 2000 ele cite os trabalhos que foram realizados, mas eu só li de 2000, só vou colocar o de 2000. Isso, exatamente. Okay. Como eu falei para vocês, citar vários trabalhos em anos diferentes do mesmo autor é quando você quer reforçar uma ideia. Fora isso, não vejo tanta necessidade assim. Tá bom? Então, prosseguindo. Agora, citação de um mesmo autor com as mesmas datas de publicação. Vamos lá, em azul. De acordo com Porter, 1999. Olha só, vamos supor que esse Porter tenha 3 publicações em 99. Como que a gente vai conseguir diferenciar uma da outra? Você usa letras. Então, a primeira publicação você usa a letrinha A, na segunda a B e na terceira a letra C. E aí, como que você cita isso na sua lista de referências? Olha, da mesma maneira, como está em ordem alfabética, você cita o autor, o sobrenome do autor Porter apenas na primeira vez. Nas outras vezes subsequentes, você coloca o traço. Quando você vira esse traço no artigo, significa que o sobrenome desse autor é o mesmo do artigo anterior, tá bom?
Não sei se alguém aqui já se deparou com isso. Porém, como os 3 são de 99, olha o meu cursor. Eu coloco a primeira citação 99A, a segunda citação 99B e a terceira 99C, porque os títulos dos artigos são diferentes, são trabalhos diferentes, porém com o mesmo autor. Então, eu apenas não preciso repetir o sobrenome do autor, mas eu tenho que distinguir cada um dos artigos em forma de letra. Isso quando é no mesmo ano. Se não for no mesmo ano, basta colocar o ano de cada publicação. Ok? Prosseguindo. Outra coisa que vocês vão usar muito, principalmente na área de ensino, citação de autoria institucional, tá? Segundo o Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, ele não é um autor, ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, ele é uma instituição. Então, você faz a abreviatura usa a sigla desse órgão e o ano daquela publicação. Então, CFC 2002. Ok? Outro exemplo aqui, Bradesco. Vamos supor que o Bradesco emitiu um relatório. Então, lá no corpo do texto, você citou Bradesco, o ano da publicação e a página, porque esse livro aqui, porque nesse caso aqui deve ser um livro ou uma publicação ou um relatório maior, né? E aí, lá nas referências, você põe o nome da instituição, Bradesco, porque o Bradesco, eu imagino que não tem uma sigla. Aqui em cima, no caso do Conselho Federal de Contabilidade, existe uma sigla, então você pode usar a sigla. A gente usa muito isso em documentos oficiais também, tá? Diário oficial, aí o PCNs, vai aparecer daqui a pouco. Os documentos de educação, né, as leis, LDB é outra coisa que a gente cita muito. Então, as leis em educação, os PCNs, BNCC, tudo isso é documento institucional, tá? Então, vai ter a forma certa de... Começa com Brasil. Outra coisa que vocês vão utilizar muito, gente, citação de internet, tá? Antes de falar disso aqui, eu queria frisar para vocês que o mais importante é que vocês tenham o documento em mãos. A ética da pesquisa impõe que você tenha o documento em mãos, seja em PDF ou impresso, que você leia aquele arquivo para poder citá-lo. Significa que você estudou o material, que você leu o material, que você tirou uma ideia daquele material, tá? Caso você tenha que publicar, caso você tenha que citar alguma coisa da internet que não seja um documento já consolidado, um livro, um artigo, uma tese, uma dissertação, acompanhem comigo. Você pode fazer a citação daquela página da internet, mas tem que ter regra para isso, tá? Tem que ter o autor, que pode ser tanto pessoa física quanto institucional. E tem essa regrinha aqui, olha, disponível em... Aí você põe entre colchetes, né? Não sei o nome desse símbolozinho aqui, essa maior, setinha. menor. Maior, menor. http://www e o endereço completo de onde você acessou aquele artigo. E você tem que colocar também acesso em 2 pontos e a data em que você visualizou aquele artigo. Por quê? Pode ser que você tenha visualizado isso hoje e daqui 2 anos, no momento da sua defesa, esse artigo não esteja mais disponível na internet. Então, eu tenho que saber que você acessou esse documento há 2 anos atrás, tá bom? Então, é muito importante, desde já, a gente está começando agora na disciplina escrita do projeto, desde já, vocês precisam ler o material, escrever sobre ele e já colocar a referência naquele parágrafo, senão você fica perdido. Não tem como você escrever um texto e deixar para inserir as referências depois. Isso é muito trabalhoso, além de ser perigoso, porque você pode errar na sua busca sobre aquele trecho, tá bom? Então, citação de internet é muito comum na área de ensino também, porque a gente, às vezes, faz pesquisa em blogs, faz pesquisa em repositórios de materiais didáticos, enfim. Então, existem algumas situações que exigem a necessidade de vocês fazerem a citação na internet. Pode falar, Natanael. Assim, segundo a ética, é material impresso, né?
em mãos. Tem que estar com material impresso. Então, nesse momento, quando está na internet o artigo, seja lá o que for, eu não teria que estar fazendo referência ao artigo e não assim diretamente à internet, ao material da internet? Na verdade, o ideal é você sempre usar livros e artigos. É que dependendo de algum documento, por exemplo, está escrito apenas na página da Ministério, você não tem um documento em PDF avulso, entendeu? Então, nesses casos, você usa a internet. Isso aí é para evitar. O ideal é você usar uma referência que seja. Que passe por uma avaliação de pares, etc., para você ter certeza da veracidade daquelas palavras, sabe? Então, a internet blogs são coisas que você tem que evitar, mas às vezes ela é importante para concluir, para complementar alguma coisa que você não encontra em um artigo, ou um livro, ou uma referência qualquer. Aí, nesses casos, a gente usa. É que não é proibido, entendeu? Se não é proibido, é que você pode utilizar. Você tem critérios para utilizar e como você vai referenciar. É exatamente isso que a gente está falando. Proibido não é. Não é o ideal, mas não é proibido. É mais comum OMS, ONU, coisas que às vezes estão no site dessas instituições, mas você não tem um PDF, um documento impresso sobre. Dependendo do documento impresso, às vezes ele não tem uma referência de página, não está dentro de uma revista, é uma coisa que está dentro da página da internet mesmo. Então, nesses casos, vocês precisam colocar disponível em www, parará, acesso em também. Mas aí... Nesse acesso em, 2 pontos, aí o dia vem em numerais, o mês são as 3 primeiras, agô, mar, ver, jan, ponto, e o ano, ponto de novo. Isso. Prosseguindo. Tudo bem, Natanael? Conseguiu? Assim, no caso, quando eu vou fazer essa investigação na internet, no caso, aquele material, é claro, foi retirado de um outro, né? Foi retirado de um outro. Então, se eu fui até aquele material, peguei, aí vou pegar a referência dele, de onde ele foi retirado. Aí você ignora a internet, vai direto no material. Ah, tá. Então, não precisa ali Não, vai direto no material. Tá, Jorge, obrigado. Por exemplo, se você foi no site da Secretaria de Educação verificar um dado, e lá nesse site diz que esse dado foi tirado de um relatório que está publicado na revista tal, você pode ir na revista tal, pegar esse relatório e citar o relatório em si. Aí você ignora a página da secretaria que você olhou, entendeu? Tá certo. O caso da internet, da página de internet, é para realmente quando você não tiver esse material publicado em algum periódico, né? Em alguma revista, em algum livro. Tá bom? Continuando, gente. Citação com omissão de parte do texto. Omissão. Olha só aqui em azul. Vamos supor que você leu um livro e de 2 páginas do livro você quer citar um trecho dele, no início do trecho e no final do trecho. Para aquela citação não ficar muito longa, você coloca esse símbolo aqui, ó. O colchete, 3 pontinhos, tá bom? E coloca o autor, o ano e as páginas, o período de páginas em que aquele trecho está. Tá vendo que o período é muito grande? Por isso tem um tracinho lá. Que começou... Esse primeiro pedaço está na página 58 e o último está lá na frente na página 76. Se fosse logo em seguida, eu acho que não tem necessidade de você colocar a segunda página, não. Mas como está bem longe, aí você precisa colocar onde está esse outro pedaço.
Isso, exatamente. Também não é algo comum, só quis mostrar para vocês, caso vocês passem por É essa mais situação. um intervalo tão grande, assim, 20 e tantas páginas de intervalo, né? Exatamente. Fala, Roberto. Peraí, Roberto levantou a mão, Roberto. Pode falar. Nesse último caso, por que o nome do autor está em caixa baixa? Porque está fora da citação. Volta ali um pouquinho, Roberto. Está fora do... Voltar onde? Tá antes, vendo? Tem que estar no meio do texto. Farrete conclui que. Ah, tá. Aí, nesse caso, o nome dele não fica em caixa alta. Não fica em caixa alta. Não fica em caixa alta. O nome está dentro do parênteses. Tá bom. Se eu tivesse colocado só a citação, sem nenhum texto antes, aí ele fica em caixa alta depois da citação. Aspas, aí termina aspas, põe parênteses, farrete, ano, página. Fecha parênteses. Conseguiu entender, Roberto? O ferrete aqui em letra minúscula, em caixa baixa, é porque ele está sendo parte de todo esse texto azul. Se eu tivesse escrito esse trecho todo e fosse colocar aqui só no final, se fosse uma citação indireta, eu colocaria entre parênteses em caixa alta. Capítulo de livro. Vamos supor que você quer citar um capítulo de livro, tá? Neste caso, são referenciados os autores do capítulo, identificando os demais dados da obra na referência bibliográfica. Então, olha só, no entendimento dos autores Almeida, Parisi e Pereira, como são 3 autores, eles permanecem por escrito, os 3 no corpo do texto, 1999, página 370. Aí, o que acontece? Lá nas referências, você vai ter que colocar essa palavra in. Esse in significa que o autor do capítulo, do livro, é o Catelli A. Observem comigo aqui a diferença. Um livro, gente, ele pode ter um conjunto de autores. E esse livro pode ser um compilado de outros trabalhos. Então, na verdade, o capítulo do livro que eu estou citando é do Catelli, tá? Ou seja, o Catelli é o autor do capítulo do livro que está dentro... Almeida, Parisi e Pereira, que são os autores do capítulo. E Catelli... é o contrário, exatamente. Almeida, Parisi e Pereira são os autores do capítulo do livro. E esse capítulo controladoria está ou seja, dentro do Catelli A. Conseguem entender isso? O in significa o nome do livro, o nome do autor do livro. E esses 3 autores iniciais, está dentro dele. E os autores iniciais são os autores do capítulo. Por isso que aqui em cima no texto, olha, eu coloquei os 3 autores do capítulo, porque é isso que eu quero citar. Eu quero citar o capítulo inteiro. Daiana, vou repetir então. Quando você quer citar um capítulo de livro que tenha 3 autores, você coloca o nome dos 3 autores no seu corpo do texto. Mas lá embaixo, nas referências, você vai citar os 3 autores como autores do capítulo, porém, você tem que citar a palavra in para indicar em que livro que aquele capítulo está. Então, no caso aqui, Catelli, A, significa o autor do livro e não do capítulo. Os autores do capítulo são esses 3 iniciais aqui. Almeida, Parisi e Pereira. Tá bom? Isso, às vezes, é comum também, vocês podem tentar utilizar. Vou passar mais para baixo, onde eu marquei. Citação de leis e decretos. Foi quando eu falei com vocês que a gente vai utilizar muito, né? PCN, BNCC, capítulo de alguma lei ou de algum documento oficial, diário oficial. Então, no corpo do seu texto, olha só, segundo o artigo 170 do Regulamento do Imposto de Renda,
não, o RIR, não estão sujeitos ao imposto às instituições de educação e à de assistência social sem fins lucrativos. Quem disse isso daqui, gente? Isso aqui está escrito lá no documento Brasil 1999, tá? Como que eu cito isso nas minhas referências? Eu começo sempre com Brasil, porque esse é uma lei do Brasil. Então, Brasil, ponto. Aí vem o nome do documento, decreto número 3.000, a data e o restante da referência dele. Se você viu essa lei na internet, você então cita o endereço eletrônico de onde você tirou, ok? Então, gravem aí, PCNs, NCC, Diário Oficial, Leis de Educação, LDB, todas elas vocês vão começar com Brasil. Nas referências, e no corpo do texto vai ser sempre Brasil, vírgula, e o ano daquela publicação. LDB, por exemplo, Brasil, vírgula, 1996, não é isso? A LDB não é de 96? A LDB atual é de 96, tá bom? Aí aqui ele dá outro exemplo de Minas Gerais, ou seja, se for um documento estadual do Rio de Janeiro, vocês vão colocar então o Rio de Janeiro e o decreto ou aquela lei que foi realizada. Por exemplo, se vocês forem falar de coronavírus, forem falar do período de isolamento social e do decreto que foi publicado impedindo as aulas presenciais. Então, vai ser um decreto estadual. Vocês vão colocar aqui Rio de Janeiro e o número do decreto. No caso, foi uma deliberação do Conselho Nacional de Educação, né? Que essa aí eu tô sabendo de cor, de tanto que eu já li. Passando... Ah, tá. Então, em questão de referências, eu acho que a gente conseguiu abranger aqui as principais que vocês vão utilizar. Eu vou falar um pouquinho agora sobre notas de rodapé e tabelas, que é uma coisa que vocês usam muito também para escrever as dissertações, tá? Nota de rodapé, geralmente, é alguma coisa pontual que você quer apontar no seu texto, tá? Então, existe nota de rodapé e nota explicativa. Basta você colocar ou o número 1 ou a letra A, depende aí, acho que fica a seu critério de escolher se você quer usar letra ou número, em que você vai colocar esse númerozinho bem reduzido ao final da palavra que você quer indicar, tá bom? Então, o número 1 aqui faria, nesse caso aqui, ele está colocando uma referência bibliográfica, tá? Você pode fazer isso se você quiser, no corpo do texto, citar uma referência. Ao invés de fazer a citação direta ou indireta, você pode usar isso como nota de rodapé. Isso, gente, é em caso específico, de você querer citar algum evento que aconteceu ou algum documento que você não queira citar no corpo do texto, tá bom? Nota explicativa, a mesma coisa. Você pode querer explicar um termo, por exemplo. Então, você coloca a numeração, uma definição, um conceito, tá? Você coloca isso como nota explicativa. Coloca a letra ou o número, e aí lá embaixo, no fim da página, você faz a explicação sobre aquela nota. O tamanho é 10, tá? Dessas citações. Em tamanho reduzido. Tamanho 10, é bem reduzido. 10 e simples. Agora as tabelas, que eu marquei também, tá? A tabela tem um padrão. A tabela sempre tem que vir dessa forma aqui, olha. Acima da tabela, você coloca tabela X, o número dela, traço o título da sua tabela, tá? Também tamanho 10. Tamanho 10 também. E a fonte sempre abaixo da tabela. De onde você tirou aqueles dados? Se eu tirei essa tabela do artigo, eu ponho o autor do artigo, vírgula, entre parênteses, o ano que ele foi publicado. Tá bom? A tabela é aberta dos lados, tá, gente? Laterais abertos. Observem aqui, ó. Tabela aberta dos lados. Quadro é que é fechado. Nas laterais. Ok? Eu acho que é isso que eu tinha marcado. Do que tabela, mas a forma de referenciar é a mesma, tá? Título em cima, fonte embaixo. Escrito quadro. Quadros, tabelas, figuras. Se a tabela for de nossa autoria... Se ela for feita por você, Mariane,
se for, na maioria das vezes, é dados da pesquisa. Se está relacionado aos resultados, às informações de pesquisa, a fonte é dados da pesquisa. Dados da pesquisa, ok? Bom, gente, então, a gente conseguiu percorrer aqui as principais situações. Deixa eu só tirar outra dúvida aqui da Mariane. Tá. Mariane, você coloca o seu nome, autor e ano, se aquela tabela ou aquela informação você publicou em algum artigo seu. Se não está publicado, então não tem ano, tá? Porque aí teria que estar lá nas referências, para você botar autor, ano, é porque é um artigo seu que está lá nas referências. Então, você coloca, na maioria das vezes, dados da pesquisa. Isso. Você publicou. Aí sim, é o autor e ano. E pode ser de algum site também, tá? Se você tirar a tabela de algum site, você ter que colocar o endereço eletrônico da tabela. Do IDEB. Pensa do lado, tá, Zé? Pode, Mariane, diga. Oi, professora. A minha dúvida é a seguinte. Eu já vi alguns trabalhos em que a pessoa faz uma referência bibliográfica como nota de rodapé em cada página. Isso é errado, né? Isso depende da revista. Algumas revistas têm essa organização. Não é o certo. O certo é a referência estar no final, com todas as indicações conforme a BNT. Mas pode ter alguma revista que use essa referência de imediato em nota de rodapé. Só que é ruim, porque às vezes você usa a referência em várias páginas. Então você vai ficar repetindo aquilo toda hora, fica chato. Então, por isso que a gente fala no final. Né? Mas, dependendo do que se está falando, do que se trata, essa referência ela precisa aparecer de imediato. Então, por isso que quando ela é imediata, sim, a gente coloca em nota de rodapé. Mas, na maioria das vezes, a nota de rodapé ela vem como um dado explicativo. Você abre um parênteses no que você está falando. E aí você traz uma informação que ela é relevante, mas se você colocar Eline, travou um pouco. Desliga o seu vídeo para ver se melhora. Acho que a Eline falhou. Acho que caiu uma internet, né? Caiu. Repete aí, Eline. Desliga seu vídeo. Oi? Não, é que caiu tudo mesmo. Caiu o som, caiu tudo. Vi que saiu tudo da... Estou falando é que quando... às vezes você precisa dar uma informação no texto, mas se você coloca um parênteses aqui no texto, você acaba mudando de assunto. Mas aquela informação é importante. Você, por exemplo, falou de isolamento, aí só que você está falando de coronavírus e etc., uma informação mais científica, mas você quer falar sobre o isolamento. Mas se você entra com parênteses falando de isolamento, você tira o foco do seu artigo. Então, você põe isso em nota de rodapé. Durante esse período, as pessoas estiveram em isolamento social, parará, parará, parará. Então, isso vai para a nota de rodapé. A gente usa a nota de rodapé para abrir parênteses sobre aquele tema, ou contar um conceito, ou fazer algum complemento sobre aquilo que você está escrevendo. Só entra como referência quando aquela referência precisa aparecer de imediato. Ela é importante ali você trouxe uma informação, às vezes, que saiu a partir de um congresso importante na área e etc. Então, você traz essa referência ali de imediato, apesar que ela pode estar lá nas referências também. Mas não é muito comum, não, mas pode. Muito obrigada, professora. Esclareceu. Obrigada, tá? Vou desligar aqui o microfone. Ok. Pessoal, então se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar no microfone ou no texto. Natanael pergunta. Assim, a respeito dessas citações sucessivas que a gente coloca no trabalho, né?
eu fico meio, assim, ansioso, né? Eu fico preocupado sobre isso, e por causa do plágio, né? Aquela situação de plágio. Mesmo que você, no caso, você faz uma citação e quando você, no seu trabalho, a citação é para confirmar uma fala sua. Você quer falar algo e você está usando o termo de alguém para, para confirmar a sua fala. Mas aquilo, essa tua fala não deixa de ser inédita devido a essa citação? Como que é isso? Eu não entendo. Então, se você trouxe a informação de outra Você não tem uma dúvida, você já tem algo esclarecido na sua cabeça, como você quer fazer, não é uma dúvida. Você não tem dúvida, você quer fazer assim. é que você não pode usar a sua percepção. Num artigo científico, você não pode trazer a sua opinião sobre aquilo. Não é uma redação de vestibular, né, que você traz a sua opinião e faz uma discussão sobre aquele tema. É um momento que você faz uma reflexão a partir das suas concepções. Você não faz isso num artigo. O artigo é sempre uma apresentação de um tema a partir de dados científicos. Esses dados científicos que eles são apresentados a partir dessas referências. São essas comprovações. Natanael, Sim. a principal característica do plágio é você copiar algo de alguém e não citar aquela fonte, não citar de onde você tirou aquilo. Se você quer copiar o trecho de um autor, vamos supor que você quer copiar a definição de matemática financeira de um autor. Você pode, inclusive, copiar exatamente como esse autor disse, só que isso tem que ser uma citação direta. Tem regra para fazer isso. Tem que ser entre aspas e tem que estar no corpo do texto se for até 3 linhas, ou tem que estar recuado do texto se for de 4 linhas para cima. E isso não é plágio, porque você citou, você colocou ali de onde você copiou. Faz sentido? Sim, agora sim, vamos aproveitar esse momento, assim, esse assunto matemática financeira. Você colocou. Aí, poxa, a gente, ao longo da nossa carreira acadêmica, a gente estuda e tal, então a gente já tem aquela definição de matemática financeira, o que vem a ser. Tal. Então, eu pego um autor em específico e coloco a definição que ele dá para a matemática financeira. Mas quando eu vou colocar a minha, porque a definição é praticamente, né, a mesma para todas. Nesse momento, não há um complicador aí nessa situação? Não existe uma ideia sua sobre matemática financeira. Você tem que citar um autor, porque as ideias, um conceito da sociedade, digamos assim, um conceito científico. Não é uma definição, ponto. Definida por alguém, ponto. Aí você vai definir quem fez essa definição. O que você pode colocar é, a partir de uma citação, uma explicação sobre aquilo. Para ficar você entendeu sobre aquilo. Natanael, sempre uma definição, você tem que citar o autor. As definições não são nossas. Por mais que você tenha lido ao longo da sua vida toda, que você tenha lido sobre matemática financeira e que você tenha a sua própria concepção sobre ela, quando você for na sua dissertação colocar uma definição de matemática financeira, tem que ter a citação de alguém, porque ela nunca foi sua inicialmente. Entendi. Então, você coloca a definição de algum autor, você escolhe o autor para defini-la, e aí você pode abordar sobre aquilo. Aí sim é uma ideia sua, mas a definição não é sua. Certo, entendi. Certo? Fala, Entendi. Roberta. Dentro do que o colega está falando, eu entendo que nas nossas leituras nós temos mais simpatia com uma linha de autores, vamos ir ao encontro daquela pesquisa ou daquela teoria, e de outros nós já podemos fazer tipo uma controvérsia. Então, no nosso texto,
no nosso trabalho, a nossa linguagem e as nossas citações, nós podemos também colocar que a gente está de acordo com aquele autor, que aquele autor colabora para o nosso trabalho, de maneira que nós também entendemos da mesma forma que está sendo colocado, nós podemos colocar o nosso trabalho alinhado com o autor, mas sempre citando esse autor que a gente está referenciando. Sim. Sim, isso mesmo. Ok. Principalmente nos resultados de discussão do seu trabalho, você sempre vai se reportar a algum autor dizendo se ele está corroborando ou não para o seu trabalho. Então, vamos supor que você encontrou um conjunto de dados. E aí, outros autores encontraram situações parecidas com a sua. Então, você vai falar, o nosso trabalho encontrou resultados positivos, assim como o Silva 2000, que também encontrou isso. Entendeu? E aí você usa os outros autores para apoiar os seus achados. Ou para contradizer. Tanto faz. Tá bom? Quem mais tinha levantado a mão? Acho que já acabou. Vou tirar uma foto de todo mundo que está aqui. Só um minuto. Tá aparecendo só a tabela. Eu tirei foto de todo mundo que está no chat. Pessoal, então olha só. Então, a partir de agora, a gente vai para o nosso fórum número 4 para treinar um pouquinho a escrita das referências, tá bom? Vocês vão ter que fazer, a tarefa tem 3 partes. 3 partes. Você vai escrever uma citação como se fosse corpo de texto, de uma citação direta, de uma citação indireta e de um apude. E aí, logo abaixo, você vai escrever como seria aquela citação lá na sua lista de referências. Eu vou colocar as instruções certinhas no fórum a partir de agora, mas é basicamente isso. Você tem que colocar uma citação direta, uma indireta e uma de apude. Tanto no corpo do texto quanto nas referências. Quando eu falo corpo do texto, é o seu projeto mesmo, é o texto que você está escrevendo do seu projeto, tá? Então, muitos de vocês já começaram a escrever a revisão de literatura ou a fundamentação teórica. Seja lá o que você já tenha começado a escrever, você pode utilizar já desse texto para colocar no fórum. Faz sentido? Queria ouvir vocês. Eline pode ir criando as dúvidas enquanto eu estou aqui abrindo o fórum. Não, por enquanto nenhuma dúvida não. Então vai ser o nosso fórum 4, o nome dele vai ser Referências Bibliográficas. Vou pôr só referências, tá, gente? Inclusive, o termo bibliográfico a gente tem até tirado, né, Eline? Porque, na verdade, referências, quando você fala de internet, elas não são mais bibliográficas, né? Mas são referências. Gente, tese, tá? Vocês estão escrevendo a dissertação. Tem que começar a escrever o projeto, gente. Hoje, à tarde, a gente vai começar a falar do projeto do CEP. Vocês vão entregar para a gente, no final dessa disciplina. A disciplina vai acabar o bloco, mas vão ficar 2 trabalhos para vocês entregarem para a gente mais à frente, né? Um deles, os 2 relacionados ao projeto. Um ao CEP e o outro ao modelo de dissertação do PPGEC. Vocês ainda vão entregar, porque a gente ainda vai falar na próxima aula. Próxima aula, acho que é feriado, hein, Roberto? Próxima aula é feriado? Faú que estava falando isso antes para mim, que eu nem vi. Semana que vem. Ah, 21 de abril é feriado, é verdade. Acho que a próxima aula é feriado, aí lá na outra a gente vai falar sobre modelos de dissertação do PPGEC. E vocês vão fazer o projeto de vocês, que a disciplina só termina com o projeto pronto, tá? Antes tem
Não tem feriado mesmo, não. Vocês vão ter muitos dever de casa aí. Não tem aula não tem aula online. Mas Então, a gente pode deixar a tarefa, tá? Aí a gente vai falar dos projetos hoje, mas vocês vão escrever o projeto de vocês e vão mandar para a gente também até o prazo. É que eu não sei mais que eu anotei no meu bloquinho e o meu bloquinho estava aqui em cima da mesa. Estou procurando ele desde ontem, não encontro. Bom, pessoal, então podem ir para o fórum está pronto. Vocês vão ter que escrever 3 referências, tá? Tanto no corpo do texto quanto na lista de referências mesmo. Fica a critério de vocês escolher se é de um autor, 2 autores, 3 autores, porque aí vai entrar aquela regra, de et al. Ou não. Se for até 3 autores, tem que escrever o sobrenome dos 3 autores. Se for 1 ou 2 ou 3, tem que escrever os nomes deles. Se for mais de 3, tem que ser et al. Então, isso aí fica a critério de vocês. A gente só quer que vocês façam uma citação direta, porque aí tem que estar, se for até 3 linhas no corpo do texto, se for mais de 4 linhas, tem que estar recuado. Uma citação indireta, que aí tem que ter o nome dos autores no final do parágrafo em caixa alta, tá? E o APUD, para vocês aprenderem como se escreve um APUD. Pode falar, Natanael. Pode me chamar de chato. Olha, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai, sei lá, pesquisar na internet ou qualquer lugar Os artigos que vocês já estão usando aí, já estão fazendo os trabalhos. artigos que já estão usando, né? Os artigos que a gente está usando. Porque, de repente, nos artigos que a gente tem aqui, a gente não vai ter mais de 2, eu acredito que não. Vai ter mais de 2 autores, não. Eu não vi. O máximo que eu já vi aqui foram de 2 autores. Aí a gente vai pegar um outro aqui, vai fazer um texto, né? No caso, um trecho, e vai fazer essa citação. Exatamente. Sim. O que a gente vai estar vendo, o que na verdade que a gente está vendo hoje são as regras da BNT. Como você está apresentando isso no texto? Tá. Então, o ideal para o treino é que você utilize 3 textos diferentes. Mas se você quiser também usar o mesmo artigo e fazer a citação uma direta, uma indireta e uma de APUD, pode. Mas para ficar mais rico para o seu aprendizado, o ideal é pegar 3 textos diferentes. Até para você ver como você vai colocar essa referência, como você vai fazer a citação. Se você tiver um capítulo de livro, esse é o momento de você colocar para te dizer como é que você apresenta lá na referência, tá correto. Ok, obrigado. Tá bom? Gente, a gente vai estar por aqui, eu e Eline. Essa sala de aula aqui vai ficar aberta. Vocês podem chamar a gente para consultar. Mas o ideal é escrever no fórum, como eu sempre digo, não tem certo, não tem errado, tá? Escrevam no fórum e a gente vai comentando com vocês, discutindo lá e mostrando os erros. Tá bom? A gente então só vai já está valendo. E o áudio, tá? Mas a gente está aqui. Vou publicar aqui o arquivo do cronograma de aula. Às 14 horas, então, a gente volta. 14 horas a gente volta para conversar sobre o modelo de projeto e documentos do Comitê de Ética, ok? Vou fechar aqui meu microfone. Roberta, interrompe a gravação.